Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, o nosso tio Bruno. Ei, criançada, tudo bem? Tio Bruno, seja bem-vindo, viu, a Pontezinha? Obrigado, eu sempre quis estar aqui. Vamos então para o nosso momento de louvor, aquele momento que a gente canta, que a gente dança, super legal? Vamos lá? Vamos lá. Ei, Pontezinha, tudo bem? Nós vamos cantar uma música muito legal e é algo muito importante pra gente lembrar. Deus está aqui, Deus está com a gente. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Uau, louvar a Deus é bom demais. Demais, dá conta. Pois é, gente, semana passada nós vimos que precisamos escolher amigos com sabedoria, não foi assim? E hoje nós vamos aprender sobre o que, Cidadã? Hoje nós vamos aprender a importância de ouvir conselhos, ouvir bons conselhos. E nós já estamos na nossa penúltima virtude. Já, tia Dani? Já. Meu Deus, passou muito rápido. E todas essas virtudes estão transformando as nossas vidas e os nossos relacionamentos, não Isso é mesmo? aí, a gente tá vivendo uma metamorfose, né, tia Uma Dani? metamorfose. Olha, semana que vem a nossa Última lição. Última Ah, lição. mas a gente já tá preparando algo super especial pra eles, né? muito especial. Então hoje que nós vamos aprender sobre aceitar e ouvir os conselhos, a gente vai fazer umas perguntinhas aqui. Você gosta de ouvir conselhos? É, tem vezes que a gente gosta, né, tia Dani? Mas tem vezes que a gente acha ruim, acha que a pessoa tá implicando. É tão difícil, né? Muito difícil. E quando alguém te pede um conselho Pois é. e você não leva nada a sério esse conselho de um amigo, dos nossos pais? Isso aí, a gente tem que estar atento, né? Para que a gente sempre dê os conselhos também com sabedoria, baseados na palavra de Deus. Né? A gente não pode sair falando qualquer coisa. Isso mesmo. Nós precisamos sempre basear os nossos conselhos na palavra, que é a Bíblia, não é isso? Isso E aí. quando você ouvir algum conselho, também é muito legal você verificar, tá bom? Isso aí, né? Prestar atenção. Será que aquilo que aquela pessoa falou realmente é de acordo com o que Deus pensa, né? Será que Jesus faria dessa forma? E lá na floresta, tia Dedé? Ai, o que será que tá acontecendo com aquela bicharada? Ai, não sei. Vamos lá descobrir? Vamos lá? Hora da história! Hoje a escola está fechada. É feriado e os bichos estão brincando na floresta. Zazá e Filó estão brincando juntas. Filó, vamos pegar flores e folhas para fazer uma comidinha de brincadeira. As duas decidiram procurar em um lugar da floresta em que é proibido passear, pois é muito perigoso. Acabaram ficando presas em uma rede de caçadores.
Não acredito! Estamos presas! Não pode ser! Precisamos sair daqui rápido! Precisamos sair antes que os caçadores cheguem. Então vamos nos concentrar e pensar na melhor forma de sair daqui rapidinho. Enquanto pensavam, lá de longe, na linha limite, Bolt viu o que tinha acontecido e gritou para ajudá-las. Filó, Zazá, tá tudo bem por aí? Vocês precisam de ajuda? Sim, Bolt, está tudo bem por aqui. Não precisamos de ajuda. Estamos bem. Ah, vocês precisam sair daí. Ó, pra sair daí, vocês precisam... Para! Você está atrapalhando a nossa concentração. Estamos pensando em como sair daqui. Ah, mas eu só queria ajudar. Bolt saiu dali preocupado, porque elas estavam em uma área perigosa. Dumbo também viu a Filó e a Zazá de longe e foi tentar ajudar. Meninas, saiam daí, vocês precisam. Dumbo, pode parar. Está tudo bem. Estamos pensando um jeito rápido para sair. Eu sei um jeito. É só vocês darem coices e arrebentar a rede. Haha, até parece. Que ideia mais nada a ver. Que conselho horrível. Vai embora que vamos conseguir sair daqui sozinhas. Tá bom. Só quis ajudar. Como amigo de vocês, eu só quero melhor. Dumbo saiu triste porque suas amigas não ouviram seu conselho. Zazá, 2 amigos nossos já vieram aqui tentar nos ajudar. E nós nem ouvimos e nem levamos em consideração o que eles falaram. Hahaha, apesar deles serem nossos amigos, vamos resolver isso sozinhas, calma. Acho que deveríamos ouvir o Dumbo. Ele é o nosso amigo e a ideia dele parece boa. Eu aprendi na Bíblia, em Provérbios 13:10, que o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que aceitam conselho. Ah, tá bom, vamos tentar. As duas começaram a dar coice e conseguiram arrebentar a rede. Saíram correndo da área proibida. Uhul, conseguimos! A gente teria saído daqui antes se tivéssemos ouvido nossos amigos. É verdade, achei que não precisasse de ajuda, mas precisamos sim. Vamos até o Dumbo pedir desculpa para ele? Dumbo, preciso te pedir perdão. Achei que ia conseguir resolver o problema sozinha e não ouvi seu conselho. Você nos perdoa, Dumbo? Sei que você queria só ajudar. Espero que você continue nosso amigo. Eu realmente fiquei preocupado. Vocês estavam num lugar que não deveriam. Mas eu desculpo vocês. Filó e Zazá voltaram para continuar a brincadeira. Puxa, pessoal, que história legal essa, né? Vocês viram como foi importante ouvir bons conselhos? Uma vez, a minha mãe falou assim comigo: Bruno, leva o guarda-chuva porque vai chover. Aí eu pensei assim: ah, mãe, que bobagem. E saí sem guarda-chuva. Sabe o que aconteceu? Eu tomei chuva, me molhei todo. Né? Então é muito importante a gente sempre ouvir bons conselhos, especialmente do papai e da mamãe. Ouvir e obedecer, viu, criançada? Ouça sempre e obedeça o papai e a mamãe. Bons conselhos fazem a gente sábio. Hora do versículo. Ei, pessoal, então vamos para a nossa hora do versículo? Hoje eu tô aqui com o Nicolas, meu amigo, que eu tava com muita saudade. Tudo bem, Nicolas? Oi, pessoal. Ah, então vamos repetir o versículo, Nicolas? Pegue aí a sua Bíblia e vamos juntos, tá bom? Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Assim, um dia você será sábio. Tá em Provérbios 19, 20. Isso aí. Eu quero ver quem vai decorar esse versículo. Quem quiser mandar pra mim, eu vou amar ver que decorou, tá bom? Um beijo pra vocês e até semana que vem. Fala, um beijo, pessoal. Tchau. Mão na massa. Oi, Pontezinha! Estamos em mais um Mão na massa! Não estamos bonitas hoje? Estamos a cara da Pontezinha.
Pontezinha e hoje nós vamos fazer uma brincadeira muito legal que se chama Caça-palavra! Não, caça-conselhos! Isso mesmo, pessoal, caça-conselhos. Na lição de hoje nós aprendemos que quando nós seguimos a sabedoria bíblica, nós podemos mudar e aceitar conselhos das pessoas. Então hoje nós vamos reforçar tudo aquilo que nós aprendemos até aqui. Para a brincadeira de hoje, vamos precisar de papéis, tesoura, canetinha e garrafinhas de iogurte. E para começar, você vai pedir um adulto, papai ou a mamãe ou irmão mais velho, para ir lá na descrição do vídeo e copiar nos papéis os conselhos que estão lá. Depois de copiar, vocês vão colocar cada conselho em um potinho desse aqui. E a brincadeira é a seguinte, eu vou esconder cada conselho em um local e eu criei uma pista que eu vou falar com a Beatriz. Então em casa vocês usem a criatividade e façam pistas para as crianças, ok? Vamos lá ver a brincadeira? Já escondi todos os conselhos, a Bia ficou com os olhos fechados enquanto eu espalhei eles aqui pelo quintal. E agora eu vou falar com ela as pistas e ela vai ter que procurar onde está. Pista 1. Quando as pessoas chegam, elas pisam em mim sem piedade. Onde que está escondido esse conselho? Quando as pessoas chegam, elas pisam em mim sem piedade. Achou! Tapete! Vem cá que eu vou ler o conselho para você. Qual será que é o conselho que está escondido? Vamos ver. Conselho escondido. Quando seguimos a sabedoria bíblica, podemos mudar e aceitar conselhos de outras pessoas. Ouça e aceite conselhos. Foi a lição de hoje. Agora eu vou te dar outra pista, hein? Pista 2. Sou verdinha e gostosa. Achou! Agora. Conselho 4. Quando seguimos a sabedoria bíblica, podemos deixar de ser preguiçosos para sermos esforçados ou zelosos. Ser esforçado, então. Gostaram do Mão na Massa de hoje? Vocês podem brincar bastante em casa. Usem a criatividade para fazer as pistas e aprendam cada vez mais sobre a palavra de Deus, ok? Beijos e até a próxima. Tchau! Vamos orar então, pessoal? Senhor Jesus, nós queremos ser pessoas que obedeçam os conselhos dos nossos pais, dos nossos amigos, de todos aqueles que nos querem bem. Pedimos que o Senhor nos faça pessoas sábias e obedientes, para que a gente possa expressar quem o Senhor é em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês. Tchau, Pontezinha! Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui pela graça e a misericórdia mais uma vez para podermos
celebrar Ele, lembrar da graça, da misericórdia dEle todos os dias. E o Senhor nos deu o dia de hoje para que a gente possa lembrar disso mais uma vez. Mas antes de cantar, eu gostaria que você imaginasse o seguinte: você está indo a cultuar o Senhor no prédio, na igreja, né? E aí você, na expectativa de rever muitos irmãos, de você ter um relacionamento, você chega lá e não tem ninguém na igreja. Como que ficaria o seu coração? Será que mudou o endereço, alguma coisa assim? Ninguém. Como que ficaria o seu coração? Eu quero falar isso para você, para que você entenda que você não deve ir para um lugar específico, um prédio, na expectativa de Deus falar através de um lugar, mas você deve ir para um prédio para que você seja a resposta de Deus e que você relacione com os irmãos. Relacionamento é o tema do nosso culto hoje. Por isso, o que nos deve mover até um prédio são os relacionamentos. É você se doar ao irmão e receber a doação dele, do afeto, do carinho. Então, queridos, o que me faz estar na ponte hoje não é aquilo que a ponte pode me dar, mas é aquilo que eu posso servir ao reino através dos meus dons, através daquilo que Deus me deu. Então, ir à igreja é um lugar de edificar uns aos outros. Por isso tem uma canção muito antiga, mas muito linda, que fala sobre isso, que diz assim: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Declare isso. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa, meu irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Será que você pode cantar isso agora para o seu marido, para o seu filho, para as pessoas que estão ao seu lado, dizer: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa, meu irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Somos no amor de Jesus. Somos no amor de Jesus. Ser um em Jesus não quer dizer que nós somos todos iguais, pelo contrário, mas as nossas diferenças nos completam através de Jesus. Por isso que a gente sempre possa andar no caminho de relacionamento pelo sangue do Cordeiro. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso.
e verdadeiros são os teus caminhos. Será que você pode declarar conosco? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Declare mais uma vez: grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, pois só teu nome é santo, pois só teu nome é santo. Meu irmão, saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã, que você foi criado com o propósito de glorificar o nome do Senhor. Então seja sempre isso guardado no seu coração. Você foi criado para a glória de Deus e tudo que você fizer deve ser para a glória dele. Que Deus te abençoe e que você seja ministrado pela palavra dele nesse momento, no nome de Jesus. Amém. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer vê-los mais um domingo, estamos juntos, que louvor abençoado. Eu fico tão feliz de saber que nós estamos unidos em louvor, oração, adoração, juntos no mesmo Espírito, sabendo que Deus intercede por nós, Deus está olhando por cada um de nós, porque Ele cuida da gente, não é verdade? Por isso, é tão lindo vermos cada um crescendo na graça do Senhor, e eu oro para que você possa crescer ainda mais hoje, essa semana que começa, que você tenha fome de Deus, que você possa ler a sua Bíblia, orar, compartilhar da palavra com os irmãos da fé e também proclamar o Evangelho às pessoas à sua volta, não é verdade? Por isso, a gente está tão feliz de cada dia mais estamos mais presentes na vida um dos outros e o nosso culto presencial está uma bênção. Se você quer ir hoje, dá tempo, você pode entrar lá no nosso Instagram, vai lá na bio, clica, se inscreva, que vai ser uma bênção o culto hoje às 18h30. Você não pode perder, domingão, 18h30,
lá no portal, que é o prédio onde a Igreja da Ponte se reúne, no bairro Castelo. E nessa hora eu quero dar brevemente alguns avisos importantes. Lembrando, você que quer ser membro da Ponte, você que está caminhando junto com a gente, você que faz parte dessa família, a gente quer muito que você faça o curso Fundamentos, para que você possa rever toda a sua base de fé, ou você possa aprender tudo aquilo que é fundamental na fé cristã e também conhecer a visão da nossa igreja. Se você quer e ainda não está no curso, você pode entrar em contato com a gente, mandando uma mensagem para nós, que nós vamos dar o passo a passo para você se inscrever. Lembrando que toda terça-feira, às 20 horas, a aula ao vivo, e a aula fica gravada para que você que não pode estar na terça-feira, você faça o curso livremente quando der, não é verdade? A outra coisa importante, nós que somos a família de fé, nós somos um povo generoso. Então, aqui está a conta da nossa igreja, você pode e deve ser generoso para a obra que Deus tem feito no nosso meio. Temos visto a sua mão, a sua graça, por isso seja generoso, entregue a sua oferta, aquilo que Deus propõe a você, para que a gente possa abençoar as famílias que se reúnem, as famílias que estão conosco como Ponte PH e também os trabalhos que nós temos sonhado para o bairro Castelo e para toda a região da Pampulha e, quiçá, Belo Horizonte por inteiro, ok? Entregue e que Deus te abençoe. Nessa hora eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. Eu fico feliz que a nossa série Resgatando a Reforma foi um sucesso. Revimos, reaprendemos ou aprendemos sobre as 5 solas da Reforma Protestante, mas eu quero trazer um pouquinho dessa série ainda, não estando mais nela, mas para falar a relação do sacerdócio universal de todos os crentes com algumas coisas que são importantes para o discipulado da nova geração. Eu tenho já um bom tempo como líder, pastor, amigo, esposo, pai, e uma das coisas que eu mais vejo nas nossas vidas são os relacionamentos fragmentados. Pessoas que estão nesse mundo vivendo de uma forma um pouco estranha, talvez disfuncional na sua vida com Deus e também nos seus relacionamentos. Vemos as pessoas muitas vezes priorizarem relacionamentos midiáticos ou darem valor àquilo que se torna tão distante, superficial, em detrimento de relacionamentos que de fato são importantes. Por isso eu quero falar hoje sobre relacionamento, para que a nossa igreja possa crescer nesse assunto e que a gente possa aprender. Não é verdade? Uma das coisas que eu vejo hoje é que nos falta maturidade. Maturidade nos nossos relacionamentos. Nos falta a coragem de termos as conversas difíceis. Nos falta também a coragem de termos análise de um todo. Nós somos muito propensos a analisar as pessoas apenas pelo instante, pela foto. E uma das coisas que eu vejo tendo as pessoas e sabe assim, muitas vezes até mesmo em mim nos falta intencionalidade. Uma das coisas que eu vi em um livro maravilhoso que eu li chamado Geração Perdida, do David Kinnaman, é que a geração de hoje, o mundo de hoje, ele está sedento por várias coisas e ele tem algumas críticas, algumas coisas que ele pensa sobre nós como igreja, que eles falam que as pessoas que estão repensando a sua fé, ou seja, muitos irmãos que talvez você conheça, e eu sei de muitos que estão repensando a sua fé por causa da superficialidade da igreja, por causa de muitas vezes de sermos um povo superprotetor, muitas vezes até mesmo nós estamos sendo anticientíficos, tantas coisas que muitas vezes nós, como igreja evangélica no geral, nos vendo e, querendo ou não, nós temos que concordar com muitas dessas críticas e analisar e olhar para dentro. Por quê? Porque nós temos tido dificuldade
até mesmo nas nossas casas, de termos essas conversas difíceis. Por isso, como igreja, muitas vezes nós estamos distanciando as pessoas para que elas não possam ter dúvida. A gente fecha em uma posição e a gente não tem diálogo, achando que a fé e a dúvida não são compatíveis, não é verdade? Mas elas são sim, porque para o crescimento da fé é tão bom que você tenha dúvidas. E esse livro apresenta 3 áreas, 3 oportunidades que nós temos que ter e que nós temos que aproveitar para discipular essa nova geração que é sedenta por pertencimento, é sedenta por relacionamento, é sedenta para fazer alguma coisa para o bem do mundo e, ao mesmo tempo, ela também é superficial, egoísta, porque no mundo relativo, onde não existe uma verdade que nos norteia, as pessoas vivem dessa maneira, buscando um bem-estar, buscando a felicidade e dizendo que isso se torna verdade para elas. Por isso, hoje eu quero abordar um pouco sobre esse tema do relacionamento. E olha só o que o David Kinnaman diz sobre essa nova geração. Olha aí no slide, nós vamos ler juntos. A nova geração é um exemplo perfeito da contradição entre o individual e o coletivo. De forma geral, seus membros são extraordinariamente relacionais e, ao mesmo tempo, notadamente egocêntricos. É uma geração formada por verdadeiros mestres da colagem, capazes de mesclar um variado conjunto de relacionamentos, ideias e ambições. A grande verdade é que a nossa geração ela tem essa grande característica de ser uma geração que busca o desejo, uma geração que está voltada o tempo todo para buscar o seu bem-estar. Por isso, eu quero que você preste bastante atenção naquilo que a Reforma Protestante nos resgata, porque é um elo que vai nos nortear para a relação, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. Muitas pessoas acham que o ser sacerdote, que esse termo sacerdócio universal de todos os crentes, ele traz a fé como uma forma individualizada na questão da hermenêutica, da interpretação bíblica, dizendo que cada um pode interpretar a Bíblia como bem entende, mas não é isso que a Reforma quis dizer com isso e que a gente deve aprender. A primeira coisa que a Reforma está dizendo é que nós não precisamos mais do clero, no sentido de que, naquela época, somente os padres, os monges, os líderes da igreja romana medieval tinham acesso às escrituras. Portanto, eram eles que falavam o que era a vontade de Deus, o que eram os mandamentos de Deus, porque as pessoas, os leigos, não tinham acesso às escrituras. Mas, graças à prensa, nós temos hoje a Bíblia e nós temos várias versões e a coisa foi andando tecnologicamente e você tem a Bíblia nas suas mãos e você pode compreender, você pode ler a revelação de Deus, a palavra de Deus e receber dela. Mas você não tem essa capacidade de interpretar a Bíblia segundo aquilo que você bem entende, porque existem diversas maneiras das quais as 5 solas mesmo que nós vimos são esses pilares para que você tenha um norte, essas barras de proteção, para que você não caia na tentação de interpretar textos fora de contextos, fora da sua história, fora do verdadeiro sentido que os autores quiseram dizer. Portanto, o sacerdócio universal de todos os crentes é que todo o cristão é um sacerdote. Olha só o que o Van Hooser diz. O sacerdócio de todos os crentes diz respeito à liberdade e à responsabilidade que todo cristão tem de ministrar o evangelho em palavra e ação ao seu próximo. Por quê? Aí está dizendo sacerdócio de todos os crentes. É um sacerdócio coletivo, lembrando em Êxodo 19, quando Moisés está ali e Deus fala, olha, fale ao povo que se eles me obedecerem, eles serão para mim um tesouro pessoal, um reino de sacerdotes. O sacerdote é aquele que primeiro tem livre acesso à presença de Deus, é aquele que vive na presença de Deus, e aquele que apresenta as pessoas a Deus e Deus às pessoas. Ele intercede pelas pessoas, ele ensina, ele está nesse relacionamento do quais
todos nós hoje estamos. Por isso é importante que a gente entenda esse sacerdócio, sabe, de fato como algo coletivo, que é individual, porque nós temos acesso como pessoas, nós somos sacerdotes reais, mas nós somos um reino de sacerdotes, então nós somos então responsáveis para sermos sacerdotes uns para os outros, em um relacionamento como família de fé, como igreja. Ou seja, o evangelho não é simplesmente Deus ter um plano para você. Muitas pessoas ouvem e ouviram por anos essa mensagem como se fosse assim, como se Deus tivesse um plano apenas para a sua vida individual e não tivesse um plano por completo para as nossas vidas. Portanto, o evangelho não é apenas Deus tem um propósito para você, mas Deus tem um plano maravilhoso para toda a criação. E ele está nos inserindo nele, nos dando dons e várias outras coisas. Por isso, como que deve ser o nosso relacionamento? Veja aí o texto de Romanos 12, que Paulo diz, e nós vamos ver isso em 3 instâncias. Primeiro, agora, o nosso relacionamento com Deus. Paulo diz assim, Romanos 12, verso 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo começa esse capítulo após dissertar, falar sobre tantas coisas importantes, a salvação pela fé, o povo, que todos estão destituídos da graça de Deus, a fé, que nós somos os filhos da fé em Abraão, porque nós temos a fé segundo o nosso pai. E ele fala sobre Adão, Cristo sendo esse segundo Adão. Ele fala também sobre o fato de nós que agora estamos em espírito, vivemos pela lei do espírito e da vida, nós não darmos as nossas vidas ao pecado. Então, Paulo vem dissertando sobre isso e agora ele faz um apelo. Ele roga, ele pede, ele interpela aos irmãos, a nós, mas ele faz isso pelas misericórdias de Deus. A primeira coisa que nós temos que entender que para qualquer relacionamento que nós entendemos ser saudável, seja ele como amigo, seja ele como casa, família, seja um relacionamento conjugal e principalmente como irmãos da fé, ele deve ser a partir dessa palavra de Paulo, pelas misericórdias de Deus. Porque nós precisamos entender que nós só estamos aqui por causa delas. Se Paulo diz lá em Romanos 3 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, quer dizer que por meio de Jesus Cristo, nós que hoje somos aceitos por Deus, eleitos por Deus, nós temos então a primeira coisa, que entender que o nosso relacionamento com Deus, ele é determinante para qualquer outro relacionamento. E por isso, a maneira como eu enxergo as misericórdias de Deus, eu preciso então enxergar que eu era morto no meu pecado e Deus me alcançou, o que me leva a me relacionar com as coisas, com o próprio Deus e com as pessoas por meio da humildade. Saber que todas as manhãs as misericórdias se renovam, não é que Deus precisa renová-las para que você viva nesse sentido, mas é nós que precisamos lembrar quem nós somos todas as manhãs, para que a gente não se relacione com Deus de uma forma altiva, orgulhosa, meritória, porque não houve mérito algum em nós para a salvação. Nós fomos santificados pelo sangue de Jesus, redimidos pelo sangue de Jesus. Por isso é importante que, ao nos aproximarmos de Deus, a gente saiba que Deus se aproximou de nós primeiro. Então, pelas misericórdias de Deus, diz muito sobre isso. Portanto, aqui Paulo fala, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis. Agora que nós temos a condição, estamos em paz com Deus. Agora que somos sacerdotes, agora que somos o sacerdócio universal de todos os crentes, Paulo nos roga, agora que somos libertos da lei, do pecado e da morte, agora que somos livres em Cristo Jesus, vamos nos apresentar como sacrifício vivo.
nos apresentar para vivermos as nossas vidas em santidade, vivemos as nossas vidas em um culto lógico, em um culto racional, em um culto, ou seja, que faz sentido na segunda-feira e no domingo, ou seja, onde nós temos não apenas conhecimento, mas nós temos entendimento, sabedoria, nós estamos agindo voluntariamente, nós estamos nos oferecendo. Que os nossos relacionamentos, antes de mais nada, possam estar pautados pelas misericórdias de Deus e nos oferecendo a Deus, porque o relacionamento que eu tenho com Deus determinará toda a sequência da forma como eu me enxergo e como eu enxergo as outras pessoas. E o texto diz assim, não se amoldem. Essa palavra aqui é a palavra esquema, que é uma forma maleável. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que não se amoldem ao padrão deste mundo, no sentido de que nós precisamos entender que quando eu vou, sabe, vivendo e deixando os pensamentos, a forma de pensar, sabe, a forma que a cultura desse mundo pensa as coisas, o relativismo do tempo presente, onde não existe mais verdade, é tudo relativo, e eu então tenho que buscar a verdade por mim mesmo, por aquilo que me faz bem, eu estou tendo uma forma maleável. Mas não, ele fala assim, não se amoldem, não tomem forma, não sejam, ou seja, assim, não sejam maleáveis com os pensamentos mundanos. Pelo contrário, o texto diz, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A palavra aqui é a palavra morfeo, que é justamente uma forma rígida, uma forma que tem uma maneira que é transformada, que foi refeita, que foi feita exclusivamente com aquele propósito. Assim como Deus nos chamou para viver com propósito, Paulo diz, olha, não sejam maleáveis na forma de pensar, aceitando qualquer coisa. Sejam transformados pela renovação. Vocês que eram, de fato, um povo que estava morto nos seus, sabe, em todas as formas que nós desejamos a vida, nessa busca desenfreada por sermos felizes, ricos e termos aceitação das pessoas. Paulo fala, olha, vocês têm que renovar a vossa mente segundo as misericórdias de Deus, segundo o propósito de Deus, segundo a vontade de Deus. E ele fala assim, que a renovação da nossa mente é para que a gente experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse sentido, muitas pessoas usam essas palavras para expressar as suas próprias vontades, dizendo que, olha, Deus, então, está me levando a viver o meu sonho encantado. Não. O que Paulo está dizendo aqui é que quando a gente entende as misericórdias de Deus e a gente se oferece a Deus como esse sacrifício vivo, não se amoldando, não sendo maleáveis com esses pensamentos pecaminosos, mas sim tomando forma daquilo que é os pensamentos de Deus, o propósito de Deus, a palavra de Deus, sendo transformados por isso, nós vamos experimentar aquilo que Deus nos criou para viver, a forma como que Deus nos criou para viver e o chamado de Deus nas nossas vidas dentro do seu plano maravilhoso. Portanto, olha só o que Warren Wiersbe diz sobre essas frases. Se o mundo controla a nossa maneira de pensar, somos conformados. Ou seja, o mundo pensa para nós. Mas se Deus controla a nossa maneira de pensar, somos transformados. Porque Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele sabe o porquê nos criou, porque Ele nos criou pela sua própria vontade. Por isso, quando nós nos voltamos à palavra de Deus, nos voltamos a ouvir a Deus, a nossa transformação é eminente. Mas quando nós continuamos a viver calando a voz do Criador e vivendo segundo os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, nós vamos ficar andando de um lado para o outro, sendo levados por ventos e várias ideologias. Por isso eu quero te desafiar. Primeira coisa para falarmos sobre relacionamento. Reveja, reflita sobre o seu relacionamento com Deus. Porque o texto continua. E olha só o que Paulo agora vai dizer sobre a continuidade dos nossos relacionamentos, agora
o nosso relacionamento conosco mesmo. Ele diz assim no verso 3: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Verso 7, pode passar. 6. Diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. O que Paulo está dizendo, antes de mais nada aqui, é que todo cristão, que você, que eu, que nós precisamos ter uma imagem, uma ideia, uma avaliação honesta de nós mesmos. O texto aí diz, olha, que nós não tenhamos um conceito elevado sobre nós mesmos. Lembra lá do verso 1, pelas misericórdias de Deus? É por isso que quando a gente começa a nos relacionar com Deus, a gente vai entrando nesse processo, né, dos relacionamentos. É por isso que quando alguém tem uma verdadeira vida com Deus, ele vai entendendo quem ele é de verdade. Você não precisa de autoajuda nesse sentido, mas sim essa ajuda do alto que vem para jogar a luz de quem nós somos, e Cristo, pela renovação da nossa mente, nós vamos sendo transformados e experimentando a vontade de Deus, ou seja, vivendo o nosso propósito. Mas isso vem por causa das misericórdias de Deus. E eu quero apontar aqui duas coisas, duas raízes, dois perigos que nós vivemos sobre o nosso conceito, sobre nós mesmos. O primeiro deles é o complexo de superioridade. É o que Paulo está dizendo aí, que nós, quando temos um conceito elevado sobre nós mesmos, nós vamos enxergar as pessoas de uma maneira diferente de nós, e nós vamos enxergar talvez até Deus de uma forma como Deus não é. Nós vamos diminuir a Deus e vamos crescer. Por quê? Porque quando nós temos um conceito, sabe, exacerbado sobre nós, quer dizer que nós nos enxergamos sem a ótica da misericórdia de Deus, porque nós achamos que nós temos algum mérito. E quando nós achamos isso, nós começamos a nos relacionar com as pessoas, transformando elas em coisas e transformando as coisas em pessoas. Por quê? Porque nós nos achamos melhores que as pessoas e nós vamos agir para construir a nossa vida em cima das pessoas, usando as pessoas para ter as coisas. E isso é um problema seríssimo, que todos nós podemos ter esse problema em uma instância da nossa vida. E é uma jornada de descoberta, é uma jornada de fato entender quem nós somos a partir de quem Deus é, e Deus nos revelando quem nós somos. Por isso, os dons espirituais, os talentos que você tem, que eu recebi de Deus, que você recebeu de Deus, os dons espirituais, isso tudo, isso não pode se tornar um instrumento ou instrumentos para recreação ou para abuso, para armas e destruição das pessoas. Quantas vezes nós vemos as pessoas, e nós vemos isso o dia inteiro, usando os seus talentos dados por Deus, os seus dons dados por Deus, para recreação, para brincarem de viver. Ou seja, eles não estão, sabe, colocando aquilo em disposição para o benefício comum das pessoas, para a comunhão, para que o outro receba daquilo que Deus deu para ele, seja abençoado. Não. Ou eles querem viver para o seu próprio bem-estar, para ter recreação, para que no final de um dia de tanto trabalho eles se sintam merecedores e façam
uma viagem, que tenham tudo mais e tudo bem. Nenhum problema é isso. A forma é como você tem as coisas, é a forma como você se enxerga. O problema é que muitas vezes nós estamos brigando se a pessoa tem ou não tem, mas nós não estamos ensinando, confrontando ela, auxiliando ela a enxergar-se de uma maneira apropriada em Deus. O outro problema que nós vemos é na mesma base desse complexo de superioridade, que é o complexo de inferioridade, do qual a raiz é a mesma, é o orgulho. Eu conheço muita gente que tem baixa autoestima. E o problema, sabe, ali, essencial dessas pessoas é que elas supervalorizam o exterior, elas supervalorizam outras pessoas, elas supervalorizam o ambiente, porque elas têm uma compreensão sobre si mesmas muito deteriorada. E por isso, por mais que isso possa se tornar, e tem se tornado a cada dia algo mais preocupante, existe uma raiz de orgulho que nós precisamos tratar, porque é a mesma raiz do complexo de superioridade. As pessoas não se acham merecedoras das coisas, as pessoas se acham feias, não suficientes, não valorizadas. Por isso, é importante que elas comecem a ter um conceito ainda melhor sobre si mesmas a partir daquilo que Cristo as redimiu para viver. Por isso é tão importante que o Evangelho restaure o coração das pessoas, a personalidade das pessoas, o propósito, a identidade da nossa vida, e que você, pai, que você, mãe, amigo, que você possa ajudar as pessoas a se encontrarem nesse sentido, porque nós somos os sacerdotes para as pessoas, servindo a Deus na sua presença. É o sacerdócio universal de todos os crentes. Você não precisa de um pastor como o Pipe para que você receba ou que você dê tudo às pessoas. Aquilo que você já foi ensinado pelos pastores, pelos líderes da igreja, você precisa viver e você precisa ensinar, você precisa ter esse relacionamento fundamentado em Deus e um conceito sobre si mesmo que vai sendo equilibrado, como o texto diz. Por isso, olha só o que diz N.T. Wright sobre os dons espirituais. Exercer os dons nunca é uma questão de deixar a inspiração tomar conta. Requer empenho pessoal e trabalho árduo. O serviço cristão nada tem a ver com hobby, embora as pessoas algumas vezes se comportem como se fosse um. O que o N.T. Wright está dizendo aqui, que é importante dentro desses complexos e dentro daquilo que Paulo está dizendo sobre o texto, do qual ele faz, olha, se alguém tem o dom, que o faça segundo a sua proporção de fé, é que cada um tem um dom e que cada um faz parte de um todo. Portanto, o dom que você recebeu de Deus, que eu recebi de Deus, ele não irá se manifestar como um transe que vai fazer com que você opere do nada de uma forma não intencional. O que N.T. Wright quer nos chamar a atenção a respeito desse texto é que para servirmos as pessoas, para nos relacionarmos uns com os outros, nós precisamos nos oferecer, como Paulo diz lá em cima. Ofereçam-se como um sacrifício vivo. Agora, tanto a Deus e para os outros, porque você recebeu um dom, você tem uma responsabilidade. Quando você tem um conceito equilibrado, você, por meio do poder do Espírito, por meio dessa renovação da mente, você consegue olhar para as pessoas de uma forma própria e assim servi-las como? Com assiduidade, com esforço, com empenho pessoal. Porque quem serve se empenha, quem serve se sacrifica, quem serve trabalha árduo. Ou seja, se você acha que servir a Deus é um hobby, que você faz somente quando vai aos cultos, ou toca na igreja, ou serve de diácono, ou faz isso, aquilo, você está muito enganado. O que nós precisamos entender é que somos um corpo e que todo mundo recebeu algum dom de Deus. E que servir a Deus não é servir na igreja, mas é servir a igreja e a igreja servindo a sociedade. Por isso, nós precisamos parar de nos comportar
como aquelas pessoas que trabalham para ganhar dinheiro e a gente faz aqui, de vez em quando, alguma coisa para Deus. Não, nós precisamos, enxergar a nossa vocação espiritual em todas as coisas. E segundo, exercer os nossos dons com zelo, com um trabalho árduo, nos esforçando, pagando preço. Por quê? Porque essa é uma das maneiras que Deus nos vocacionou para servirmos uns aos outros, para abençoarmos, sendo esse reino de sacerdotes. Ou seja, aqui o que me traz muito importante no texto é a mutualidade. A mutualidade nos lembra que nós somos um com os outros, que nós somos membros de um corpo, ou seja, nós somos membros uns dos outros. Portanto, nós precisamos entender que a competição, ela se torna carnal. A competição, ela é quando eu estou fazendo alguma coisa para ganhar de alguém ou para ser melhor que alguém. Mas existe um lado que alguns de nós que somos altamente, assim, um povo que é competitivo, eu sou um cara super competitivo, mas eu aprendi no meu relacionamento com Deus e com as pessoas entender que eu sou assim e que eu posso canalizar a minha competitividade para servir as pessoas melhor, para trabalhar melhor, para ser melhor e não para ser melhor que os outros. Por isso, é importante que a gente pare de competir, que a gente pare de fato, querer ser melhor que alguém e que a gente comece a ter um conceito equilibrado, que é quando eu quero ser melhor do que eu mesmo. Eu gosto muito, e às vezes pode até ficar aqui como um negócio meio coaching, mas não tem nenhum problema, porque é muito bom. Esse sentido é um cara que eu vejo e eu fui muito inspirado pela vida dele, que é o Kobe Bryant, que infelizmente morreu esse ano. Eu vi um vídeo dele do qual ele fala que quando ele tinha 12 anos, ele foi jogar um jogo da escola, algo assim, e ele fez 0 pontos. 0. Ele não fez nenhum. Ou seja, ele era fraco. Ele não serviu ao time dele, mas ao chegar em casa, ele recebeu uma palavra de ânimo do seu pai. Ele recebeu um esforço. Ele viu um pai sendo intencional no seu relacionamento e o pai, então, deu a ele todo apoio e disse: filho, você tem que se esforçar. A partir desse dia, Kobe Bryant passou a treinar mais do que os outros. E ele foi excelente. Quando ele chega aos 14 anos, ele é o melhor jogador do estado do qual ele morava. E quando ele chega já no final do ensino médio aqui no Brasil, ele opta em não fazer a faculdade, mas ir direto para a NBA. E se tornou um dos maiores jogadores de basquete. E ele mesmo diz no seu livro Mamba Mentality, que é um livro muito legal, ele fala assim: olha, seja a melhor versão de você mesmo. Ou seja, seja alguém que está crescendo em Deus, no nosso caso. Seja alguém que no seu relacionamento com Deus, você está sendo transformado, que você está vendo as suas mazelas e deixe Deus transformar você. A diferença é que o coaching da autoajuda, ele diz que você pode se autotransformar. Mas a ajuda do alto revela que nós estamos mortos, que nós estamos distantes de Deus, estamos distantes de fato do nosso propósito original. Portanto, é Deus que nos restaura a nossa originalidade e a gente vai aprendendo. Por isso, é uma das coisas que nós temos que lembrar, que relacionamento primeiro começa na restauração do nosso relacionamento com Deus. Depois, transforma o nosso relacionamento e o nosso conceito sobre nós mesmos, para então agora falarmos sobre o relacionamento uns com os outros como família de fé. Olha aí o que Paulo vai dizer a partir do versículo 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração.
Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. É interessante e lindo quando você vai analisando um texto dessa forma, como que Paulo vai construindo essas fases para chegar e nos ensinar a nos relacionar como um todo, não é verdade? E igreja, a ponte tem esse sonho de levar você, de encorajar você, de ensinar você a deixar Deus equalizar os seus relacionamentos. Eu sei que muita gente pode estar hoje com problema de relacionamento, portanto, reflita sobre essa mensagem, leia novamente o texto, reflita durante essa semana, porque Paulo diz aqui que o amor deve ser sincero. Essa palavra sincero é a palavra não hipócrita. Ou seja, Paulo está dizendo que o amor não pode ter hipocrisia. O que é hipocrisia? Ou seja, lá atrás, essa palavra tem tudo a ver com um ator encenando um drama. Ele é, então, alguém que está no palco da vida, está fingindo ser um personagem que ele não é. Ou seja, ele não é sincero, ele está usando máscaras, ele está tendo outras imagens, ele não está sendo sincero, ele não está sendo quem ele é, portanto, ele ama com um segundo sentido, ou com outros sentidos, ou com outros objetivos, porque ele está ali encenando algo que não lhe pertence. Por isso, Paulo fez assim, o amor não pode ser encenado. O amor tem que ser verdadeiro, o amor tem que ser sincero, o amor tem que ser aquilo que Paulo vai falar na sua carta aos Filipenses, que diz, olha, aquilo que é de boa fama, né? E ele cita ali tantas as coisas, isso que nos leva a um amor sincero. Quando nós não nos escondemos através de imagens midiáticas, quando nós não construímos no Instagram uma imagem de quem nós somos e nós vivemos a partir dessas realidades, desses, mundos que não são verdadeiros, e a gente passa a conviver com as pessoas politicamente. Eu conheço muita gente política, muita gente que se amolda a esse mundo, muita gente que se amolda à situação, e amar não é se amoldar nesse sentido. Amar é levar as pessoas à restauração de um relacionamento que foi quebrado e que pode ser restaurado, antes de mais nada, em Deus, para que as pessoas se conheçam e que ela possa também se ver. Então, você sendo sincero, você amando, falando a verdade em amor, é isso que Paulo fala, olha, amem sinceramente, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem uns aos outros com amor fraternal. Amor fraternal é o amor dos irmãos, o amor dos de sangue. E Paulo está dizendo, olha, amem as pessoas, amem o diferente, amem o irmão da fé, como você ama um irmão de sangue, como que você ama alguém da sua casa. Ou seja, se dedique às pessoas, se dedique à igreja, se dedique à comunidade de fé, nessa mesma intensidade, como nós estávamos ali dizendo. Ofereça os vossos corpos como sacrifício vivo. É isso que Paulo está o tempo todo lembrando, porque ele colocou, esse pensamento maior, essa ordem maior, essa reflexão lá em cima, dentro de tudo aquilo que ele está dizendo, que é pelas misericórdias de Deus eu me ofereço a Deus, me ofereço às pessoas e vou me relacionando corretamente com aquilo que Deus vai me transformando. Por isso, essa parte do texto nos leva a falar sobre a palavra comunhão, relacionamento e de fato, essa palavra tem tudo a ver que comunhão cristã é comunhão por meio de Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, ou seja, nós só somos capazes de amar dessa maneira, de nos sacrificar uns pelos outros, de sermos esses sacerdotes, porque Jesus é o mediador. Nós nos relacionamos tendo Jesus como nosso mediador, porque a grande verdade
é que se nós não temos um gene parecido, se nós não temos a compatibilidade de genes, sem a graça de Jesus Cristo, sem o poder do Espírito Santo, nós vamos nos matar, nós vamos nos destruir, nós vamos competir, nós vamos nos devorar. Portanto, lembremos que a comunhão ela só é possível por causa do Evangelho. O Evangelho é basilar e fundamental, porque Jesus é o nosso mediador. Então, eu quero apresentar aqui duas coisas que o Dietrich Bonhoeffer fala no seu livro Vida em Comunhão, que você não pode passar dessa vida sem ler. Olha aí as duas coisas que são importantes, segundo Dietrich Bonhoeffer. Que a comunhão não é um ideal, mas uma realidade divina. Você precisa entender que a comunhão, ela não parte de uma ideia que eu tenho que me esforçar para conseguir. Ela já existe. Porque ela já existe em Deus, porque Deus é trino. São três pessoas distintas, mas um só Deus. Deus, segundo C.S. Lewis, é comunidade. Portanto, ele está nos criando a sua imagem, sabe? Nos dando dons, vocações, nos dando seus atributos para que a gente viva dessa maneira. E o que é o pecado? É queremos viver segundo os nossos próprios desejos, sendo os nossos próprios deuses. Portanto, a comunhão não é algo que você tem que idealizar ter. É algo que você tem que se imergir naquilo que já acontece no próprio Deus. Por isso que é importante que Paulo constrói em Romanos 12 toda essa escada da comunhão dos nossos relacionamentos. Se você não tem o seu relacionamento com Deus crescente, sabe, vibrante, sendo esse sacrifício vivo, você terá muitos problemas, e nós temos muitos problemas. Eu te digo, irmãos, que a cada 10 aconselhamentos que eu faço, 7, o problema principal não é o problema principal que a pessoa trouxe para mim. O problema principal dessas 7 em 10 pessoas é o relacionamento delas com Deus, que está defasado, que está destruído, no qual não é prioridade para ela. Portanto, Deus não é um Deus de emoções, mas é um Deus de verdade. Por isso, é importante você entender que quem idealiza uma imagem de comunhão exige de Deus, exige das pessoas e exige de si mesmo que isso se torne realidade. Tem muito cristão infantil dentro das nossas igrejas que quer ser servido e quer que o pastor faça isso, que o pastor faça aquilo, que a igreja faça isso, que chega lá na igreja e acha que a gente vai enxergar ele sem ele participar do negócio. É impossível. É impossível, é utópico. Por quê? Porque ele criou uma comunhão, uma idealização de uma vida que não existe. Ele não está se deixando participar do processo. Ele quer só ser a finalidade do processo. Mas deixa eu te dizer, a finalidade da comunhão é a glória de Deus e não o nosso bem-estar. Por isso é importante que quem entra na comunhão exigindo coisas, estabelece uma lei própria a partir e dela ele começa a julgar os irmãos. Ou seja, é o que nós vemos em Lucas, no capítulo 14, quando Jesus diz claramente que quem coloca exigências ao discipulado perde o discipulado. A outra coisa que eu quero te mostrar é que a fraternidade cristã é uma realidade espiritual e não psíquica. É o ponto 2 aí, quero que você leia junto comigo. É uma realidade espiritual e não psíquica. O que eu quero dizer com isso é que a comunhão, ela é, primeiramente, esse movimento de Deus e uma realidade que faz e contribui com todas as coisas. Ou seja, ela nos dá um amor verdadeiro, esse amor que não está olhando primeiro o seu próprio bem-estar. O amor anímico, o amor que olha somente para si mesmo, ele ama outra pessoa por amor a si mesmo. O amor espiritual, o amor de Deus, ele ama a outra pessoa por amor a Cristo. E uma das coisas que nós temos que entender
é que como ponte, como nós que estamos construindo a ponte Belo Horizonte, nós precisamos pedir a Deus que nos faça amar as pessoas por causa do nosso amor a Cristo, e não por causa do nosso amor a nós mesmos e nem do nosso amor às pessoas. Porque se eu não amo as pessoas com o amor de Cristo, e mediado pelo amor de Cristo, eu posso construir nas pessoas também ídolos. Eu posso ter e sofrer mais para frente um complexo de inferioridade, porque eu estou colocando as pessoas ou a pessoa em um patamar que ela não pertence. Ou seja, no momento em que eu não posso mais conter aquilo que eu idealizei no meu desejo, eu começo então a me comportar como um inimigo, porque aquilo que eu sonhei como a igreja dos sonhos, como amigos dos sonhos, a família dos meus sonhos, começa a se deteriorar. E eu então vou tendo ódio, desprezo no coração. Por isso, a gente precisa entender essa frase aí que Bonhoeffer vai dizer. O amor anímico cria sua própria imagem a respeito do outro, do que ele é e do que ele deverá ser. Ele toma em suas mãos a vida do outro. O amor espiritual reconhece a verdadeira imagem do outro a partir de Cristo, a imagem que Jesus Cristo cunhou e ainda quer cunhar. Ou seja, nós precisamos de 3 coisas para nos ajudar a amar nesse amor e nessa comunhão espiritual que eu estou dizendo. A primeira delas é a nossa capacidade de ouvir. Nós precisamos entender que para ter empatia com as pessoas, para conhecer as pessoas, para servir melhor as pessoas, nós temos que aprender a ouvir as pessoas, para que a gente saiba. Uma das coisas que eu fico mais triste e que eu tenho, de fato, aprendido muito é a não me posicionar antes de ouvir todas as coisas. Ou seja, se você quer falar de algum assunto ou de alguém, se intere das coisas, ouça a pessoa ou ouça as coisas, né, os textos, leia um livro, se intere das coisas, porque o relacionamento está totalmente pautado naquilo que a gente precisa ouvir. A outra coisa que a gente precisa entender é o serviço, para que nós sirvamos as pessoas com intencionalidade. E a terceira coisa é suportar. Suportar é tão difícil, mas quando eu tenho empatia e eu tenho o amor de Cristo, eu consigo suportar. Porque ele, sendo Deus, não julgou o fato de ser algo que ele deveria se apegar. Antes, assumindo forma de homem, ele se humilhou, ele se entregou, e sendo servo, foi servo até a morte de cruz. É por causa disso que nós temos que nos atentar, então, a ouvir, a servir, então, a suportar. Suportar as pessoas é algo difícil, mas quando eu olho as pessoas com os olhos de Cristo, quando eu tenho um conceito equilibrado sobre mim mesmo, quando eu tenho um relacionamento com Deus, eu me ofereço, eu consigo suportar as pessoas naquilo que Paulo nos chama pelos nossos dons, compartilhando até mesmo aquilo que nós temos, compartilhando, amando sinceramente com esse amor fraternal. E eu quero ler também essa frase aqui do Dietrich Bonhoeffer, que tem tudo a ver com suportar. Ele diz assim: toda comunhão cristã deve saber que não apenas os fracos necessitam dos fortes, mas que também os fortes necessitam dos fracos. O que Bonhoeffer quer dizer com essa frase? A primeira coisa é que a gente, como corpo, precisa entender que até os membros que parecem ser de menos valor e funcionalidade, eles são essenciais ao corpo. E que a fraqueza das pessoas também nos ensina alguma coisa. Nós somos abençoados em poder compartilhar, em poder ensinar, pois é dando que se recebe. Nesse sentido, não são apenas os fracos que estão em posição de dar e não tem nada a receber, mas os fracos, eles recebendo, eles também doam daquilo que têm, e os fortes são
abençoados e os fortes precisam dos fracos, porque nós somos totalmente tentados com a nossa autoestima. Portanto, esse conceito equilibrado que Paulo falou, nós o tempo todo estamos tentando, buscando esse mérito que a gente não tem. Por isso que não apenas os fortes que abençoam, não apenas os fracos que precisam dos fortes, mas os fortes que precisam dos fracos. Ou seja, o conflito de gerações que existe no mundo de hoje está aumentando, alimentando em parte pela nossa tecnologia, de modo a exigir um esforço extra para que estejamos em sincronia. Francamente, os relacionamentos profundos só acontecerão se investirmos muito tempo no compartilhamento das experiências. E eu quero fechar essa pregação falando sobre isso, sobre o retorno, sobre a valorização dos relacionamentos intergeracionais. Você que é um irmão mais velho em Cristo, ou você que tem de mais idade, tem mais experiência, você deve ser intencional nesse ouvir, nesse se importar, nesse servir e suportar os irmãos mais novos, porque todos nós somos chamados ao discipulado, a fazermos discípulos. E é essa interação que a igreja talvez perdeu. E é essa interação que o mundo tem fome de profundidade, de relacionamento concreto. Eles precisam de solidez, nós precisamos de solidez, de sabedoria. E esse relacionamento intergeracional pode nos resgatar. Então, a Ponte BH está repensando isso muito bem para como que nós temos que incentivar com os nossos processos, com os nossos cultos, com as nossas reuniões, relacionamentos intergeracionais, porque a diferença de um homem hoje de 60, 70 anos para a minha idade, a forma como que nós pensamos o mundo, construímos o mundo, a velocidade como o mundo mudou é enorme. E nós precisamos diminuir essas lacunas, esses gaps. E por último, eu quero citar a frase do Dave Kinnaman, também, que fala assim, que o problema do afastamento das pessoas da igreja é, em essência, um problema de desenvolvimento da fé. Eu diria que essa essência de desenvolvimento da fé é um problema de relacionamento, que nós estamos nos relacionando segundo aos padrões desse mundo, para sermos felizes, para gostarmos da igreja, para termos amigos na igreja. Isso tudo é válido, mas isso não é o principal, e essa não é a nossa missão, e não é assim que se constrói e se vive um relacionamento maduro. Lembrando aquilo que eu disse lá na introdução, os relacionamentos precisam maturar. E para isso, nós necessitamos desse desenvolvimento da fé. E a nossa fé só se desenvolve quando nós temos intencionalidade. Pessoas que se dispõem umas às outras a fazerem crescer na fé, a ensinar, a cuidar, a discipular. E essas pessoas, elas então vão precisar de ter uma análise do todo. Elas não podem analisar as pessoas pela foto ou pelo post do Instagram. Elas precisam ouvir a sua história. Por isso, nós temos que ter intencionalidade no ouvir para que a gente possa servir melhor, cada um servindo alguém ou algumas pessoas. Porque somente com relacionamento, com proximidade, com olho no olho, é que nós vamos crescer tendo conversas difíceis. A gente precisa aprender a ter conversas difíceis, porque a nossa maturidade está totalmente na nossa capacidade em suportar conversas difíceis, falando a verdade em amor, e assim os nossos filhos serão filhos melhores, as nossas esposas serão esposas melhores, os maridos serão melhores maridos, os nossos relacionamentos serão melhores, os nossos amigos serão mais verdadeiros, porque o nosso amor será mais sincero e a igreja será mais espiritual. A igreja será mais madura, mais saudável. E quem ganha? Todos nós. E Cristo é glorificado. Porque eu quero te convidar a se debruçar sobre esse texto nessa semana, a ouvir mais uma vez
essa mensagem, para que você deixe o Espírito Santo tocar seu coração e trabalhar sobre esse tema, relacionamentos. Deixe e se ofereça a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Para que você tenha um conceito equilibrado de si mesmo e que você sirva com seus dons e talentos. E para que você possa amar sinceramente, com amor fraternal, compartilhando das necessidades uns dos outros e sendo hospitaleiro. Que a gente possa, em breve, fazer mais, recebendo as pessoas nas nossas casas, tendo os nossos grupos de relacionamento, mas isso tudo só será viável e só será importante se o nosso coração estiver disposto. Por isso eu quero orar por você. Que nessa semana Deus fale com você sobre esse assunto, que você que está com algum problema de relacionamento e você não está sabendo como lidar, mande uma mensagem aos pastores, para mim, para o Bruno, para o Guedes ou para qualquer pessoa madura na fé que você conhece e que você confia. Peça ajuda. Deixe os nossos relacionamentos, aprenderem e a gente ter essas conversas difíceis, servindo, ouvindo, suportando uns aos outros, porque é isso que Paulo nos ensina. Deus te abençoe, que seja a melhor semana da sua vida, que os nossos relacionamentos cresçam em Deus. Tchau, tchau.